O importador do SAFT de vendas foi criado para revolucionar a integração de dados para empresas, atendendo às necessidades de quem trabalha com este ficheiro em diversas áreas, filiais ou lojas. Essa funcionalidade inovadora torna o processo mais ágil, preciso e personalizado, facilitando a organização, gestão e integração dos dados na contabilidade e proporcionando maior eficiência e clareza no controle financeiro. Para superar esses desafios e otimizar o processo de importação, o Artsoft desenvolveu um ecrã de importação com diversas funcionalidades avançadas, entre as quais se destacam: templates de regras automatizadas, permite configurar regras personalizadas para agilizar a importação, organizando documentos, centros de custo, meios de pagamento e isenções de IVA conforme as exigências contabilísticas. Visualização de erros em tempo real, exibe um resumo detalhado do processo de importação, destacando sucessos, erros e avisos em clientes, documentos e recibos. Neste tutorial vamos guiá-lo pelos 3 passos para gerar um ficheiro SAFT intermédio no Artsoft, facilitando a revisão contabilística de forma prática e eficiente. Primeiro, é necessário configurar as regras de importação dos ficheiros SAFT. Para isso, aceda ao menu Configurações, Tabelas de Contabilidade Ativos, Importação SAFT. Caso já tenha realizado essa configuração em uma versão anterior à versão 25, a tabela será automaticamente recuperada com todos os dados possíveis, incluindo as configurações já existentes na versão anterior. No ecrã de entrada, cada configuração recebe uma numeração sequencial e são exibidos tanto os tipos de classificação do documento, bem como o mercado do terceiro a que a configuração se destina. Na barra de ferramentas existe um conjunto de opções, vamos dar destaque apenas às que são específicas para esta tabela. Na importação de terceiros temos as opções que são aplicáveis a todas as regras. A primeira, utilizada na criação de novos registros de clientes, quando ativa, certifica se o NIF do cliente a importar já existe na base de dados e realiza as seguintes verificações. Se o NIF existir, ignora o número de cliente do ficheiro SAFT. Se o NIF não existir, confirma se o número de cliente do ficheiro já existe na base de dados. Neste caso, se o número existir, dá erro na importação. Se não existir, cria o registro do cliente. A segunda opção, terceiro estrangeiro com IVA em série nacional, se a opção estiver inativa, utiliza a série nacional. A funcionalidade seguinte permite duplicar o grupo de regras ou uma regra, como tal só fica ativo quando nos posicionamos nas respectivas linhas da tabela. Se posicionado na linha da regra, permita duplicar a mesma para uma outra com características idênticas. Por exemplo, imagine que usa as mesmas regras e contas da contabilidade para as faturas e para a fatura recibo. Pode posicionar-se na regra das faturas e copiar para uma nova. O Artsoft cria a nova regra no mesmo grupo e atribui-lhe o primeiro código sequencial disponível, tudo o resto é igual. Terá então apenas de alterar a descrição e a classificação. Se pretender alterar alguma outra configuração, também o poderá fazer. No grupo das regras por área de atividade, permite duplicar o grupo atual para um outro com características idênticas. Por exemplo, imagine que passa a querer importar para uma nova loja filial, mas as regras, documentos e contas da contabilidade são semelhantes a um outro grupo. Pode posicionar-se no grupo semelhante e copiar para um novo. O Artsoft cria um novo grupo com as mesmas configurações e atribui-lhe o primeiro código sequencial disponível. Terá então apenas de verificar o conteúdo de cada tipo de documento e proceder às alterações pretendidas. As duas últimas funcionalidades que vamos apresentar dizem respeito à criação, à edição e atualização de itens da tabela. Para criar um grupo de regras ou uma nova regra, deve escolher o botão Inserir novo item. Dependendo da posição que se encontra a seleção das linhas da tabela, o utilizador criará um grupo de regras, ou uma regra, em qualquer dos casos será visualizado o quadro com os campos necessários para a sua inserção. Esta tarefa pode ser otimizada através da importação de ficheiros provenientes de outras implementações de outras empresas que apresentem estruturas semelhantes. Nestes casos, recomendamos que esta intervenção seja realizada por um técnico especializado. Relativamente à funcionalidade de atualizar e editar um item da tabela, esta abre o quadro do grupo ou da regra e possibilita a alteração de diversos campos. Este quadro é composto por diversos grupos de configuração, vamos dar destaque aos seguintes. O grupo de classificação, que permite indicar o tipo ou tipos de documentos que pretende que usem a regra.
tendo em atenção que só poderão ser ativadas em simultâneo as regras com a mesma natureza, as opções incompatíveis são desativadas. Por exemplo, as classificações fatura-recibo, nota de crédito e recibo geral são de seleção única. O grupo terceiro e subgrupo prefixos permitem indicar o mercado de atuação dos clientes da regra, podendo escolher mais do que uma regra. O grupo dos filtros tem como objetivo facilitar a seleção da regra mais adequada ao importar o ficheiro SAFT. Os dois primeiros campos possibilitam identificar os clientes, quer por palavra-chave, quer por NIF. No campo NIF tem acesso à lista de cliente e pode associar os mesmos através de seleção. No campo palavra-chave deve inserir as mesmas em texto. Em ambos os casos os registros são separados por ponto e vírgula. No campo série de documento identificada na tag Invoice No do ficheiro SAFT, deve inserir somente a identificação do documento, ignorando o número do mesmo. Desta forma poderá configurar regras de integração diferentes com a mesma tipificação SAFT, usando por exemplo, centros de custo ou chaves de repartição distintas. O campo ATCODE tem o mesmo objetivo, neste campo só deve inserir o número do ATCODE, ignorando o número do documento. Passamos para a integração contabilística e aos seus subgrupos. No primeiro quadro deve indicar o tipo de documento que vai usar na regra, de contabilidade ou de conta corrente. Consoante o tipo de documento e a classificação escolhida, os campos de configuração são distintos. No subgrupo Contas é possível configurar centros de custo, chaves de repartição e utilizar variáveis em qualquer tipo de conta. E aqui estão disponíveis todas as categorias suportadas pelo SAFT. No campo Centro de Custo, permite fixar um dos centros de custo existentes a aplicar nas contas selecionadas. A lista resulta da interseção dos centros de custo comuns às contas de incidência inseridas. Nas chaves de repartição, permite especificar a tabela de chaves de repartição a aplicar nas contas selecionadas. A lista resulta da interseção das chaves de repartição comuns às contas de incidência inseridas. Ao ativar a opção Utilizar variáveis, os quadros de incidência e impostos ficam só com um campo de parametrização, deixa de ser possível diferenciar as contas, uma vez que irá utilizar as variáveis permitidas para o efeito. Por fim, temos um conjunto de grupos, como por exemplo o imposto de selo, e os motivos de isenção de IVA cuja parametrização permite a seleção da conta que caracteriza o campo. Para importar o ficheiro SAFT tem de aceder ao menu Contabilidade, Integração com outros sistemas, Importação em formato SAFT. Depois de configurar as referidas tabelas, ou se já tiver previamente configuradas, assim que entra na opção é mostrado um ecrã para selecionar o grupo de regras e o ficheiro pretendido para iniciar a importação dos registros. Selecione o grupo cujas regras melhor se adequam ao ficheiro que vai importar e carregue no botão Ficheiro para selecionar o ficheiro SAFT em formato XML que vai usar na importação. Por fim, carregue no botão Integrar. O Artsoft iniciará o processo de importação dos registros do ficheiro selecionado. No final da importação é mostrado um ecrã com o resumo da importação efetuada. Aqui terá uma noção do que foi importado com sucesso, dos erros, dos avisos e das informações, ao nível dos clientes, documentos, recibos e documentos de conferência. Se quiser obter um resumo detalhado e completo da importação, pressione o botão Detalhes para visualizar e guardar o resumo. No ecrã de importação ficam os registros dos documentos que não foram importados ou que tenham sido ignorados. Todos os restantes documentos que não deram erro na importação são automaticamente integrados nos respectivos diários da contabilidade, de acordo com a configuração. Voltamos à janela de importação e vamos verificar algumas funcionalidades disponíveis úteis para otimizar as tarefas de integração dos registros que precisam de correções, sem sair da mesma. Os primeiros dois botões permitem a navegação entre os registros da grelha. E o botão seguinte a impressão dos mesmos segundo um conjunto de filtros. Depois o botão que permite abrir o relatório de erros anteriormente gerado. Seguidamente, é possível editar e criar regras. Esta funcionalidade torna a correção dos erros gerados por motivos relacionado com as regras ágil e intuitiva. Após terminar o processo de correção, é possível selecionar todos os registros e lançar os mesmos na contabilidade, realizando a sua integração, através dos botões identificados. Nesta janela também podemos efetuar pesquisas e agrupar os registros por colunas. Efetuar filtros, tanto no separador da contabilidade como no separador dos clientes.
Neste último separador, quando o estado do documento é no SAFT, significa que o documento apenas existe no ficheiro, não tendo sido importado nem integrado no ArtSoft. Quando o estado é na base de dados, significa que o documento foi importado para o ArtSoft. Esta funcionalidade não só agiliza e simplifica o processo de importação de dados contabilísticos, como também oferece uma personalização completa para atender às necessidades específicas de cada empresa. Ao permitir uma integração mais rápida e organizada, esta ferramenta contribui diretamente para uma gestão contabilística mais eficaz, em conformidade com as normas legais e com um impacto significativo na performance operacional de quem a utiliza. O uso de templates para importação de ficheiros SAFT requer o licenciamento do submódulo de contabilidade Importação SAFT do ArtSoft. Importe ficheiros SAFT através do uso de templates, recorrendo ao ArtSoft versão 25 ou superior. Para saber mais informação sobre este tema, consulte a Formação de Contabilidade Inteligente e Importação SAFT. Gostou do tutorial e quer aprender mais sobre a ArtSoft? A resposta está na formação. Com o apoio da nossa equipe de tutores, temos para si mais de uma dezena de formações disponíveis. Podem inscrever-se por temática ou adquirir o ArtPass se preferir ficar com acesso livre de trânsito a todas as formações. A decisão está nas suas mãos. E se quiser ir mais além, pondere a formação personalizada por empresa e dê aos seus colaboradores mais ferramentas para o sucesso do seu negócio. Vemo-nos na formação